Todas Ah, é? elas vendem a alma para o diabo, Cláudia? Vamos lá, então. Até que não faz parte. Seria tão legal, né? Se fosse assim, tipo Sabrina Spellman, né? Assinar lá no livrão e ganhar poderes maravilhosos, né? Seria lindo. Só que não, galera. Acorda para a realidade. Não. Falamos de bruxaria e bruxas que celebram a natureza. Então, se celebramos a natureza e estamos nesta terra e somos regidos pelas leis desta terra. Então, nada que não seja natural vai acontecer na nossa bruxaria, né? Então, aí a questão do diabo, do capeta, do capiroto, do coisa ruim, do sete peles, do qualquer outra coisa que você queira chamar, faz parte da mitologia de outras formas de religiosidade, não da nossa, né? E tudo é uma questão de mitos, né? Então, o mito diabo faz parte do conceito judaico-cristão, que não tem nada a ver com a Wicca, que não tem nada a ver com a bruxaria. Então, essa dissociação, muitas vezes, quando a pessoa está entrando na religião, está entrando na Wicca, está conhecendo a Wicca, é algo assim, né? Ai, nossa, mas eu vou fazer pacto com o diabo. Nossa, eu vou me transformar naquela bruxa de nariz comprido com a verruga no nariz que come criancinhas e cozinha as outras. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Eu não fico verde à luz da lua, tá certo? Não cresce o nariz, nem uma verruga, entendeu? É tudo muito mais natural do que as pessoas acabam tendo fantasias, né? Então, não tem impacto com o diabo. Eu não vou vender a minha alma para o diabo, né? Eu simplesmente não acredito no diabo. É diferente, né? Então a gente acaba tendo, quando entra assim na bruxaria, tem esse primeiro embate, né? Ah, então quer dizer que depois eu vou para o inferno, né? Porque se eu estou fazendo tudo isso, não estou fazendo o que a Igreja Católica manda eu fazer, depois eu vou para o inferno? Vou lá com o capeta. Não, para a gente não tem inferno. Aqui é o nosso paraíso. E aqui a gente tem que viver da melhor forma possível, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, quando a gente vive nesse momento, nesse local, da melhor forma possível, para nós bruxos, a gente acredita que depois, quando a pessoa morre, ela volta para o útero da deusa, ela vai para o país de verão. Mas esse depois é depois, né? O que importa é que a gente viva aqui agora da melhor forma possível. Deixa eu te perguntar uma Espetacular. coisa, mas dentro da Wicca, a Wicca ela tem um caráter muito transgressor. E acho até por ela ser um caráter transgressor, ela atrai tantas pessoas que não se sentem acolhidas pela sociedade. Né? Então é uma religião que acolhe muita gente que às vezes é uma pária, vamos dizer assim, em outra religião. Né? A outra religião trata a pessoa como uma pária e Sim. ela acha na Wicca um caminho para ela seguir. Então ela tem uma energia de transgressão. Ela trabalha com a imagem, às vezes, do bode para provocar aquela coisa de dizer que o wicano ele é livre, que ele não é uma ovelha como o cristão que segue o pastor. Uhum. Então, você não acha que essa imagem da transgressão, de ter essa coisa também do bode, né, que aí acabou sendo associado ao diabo, não é uma imagem justamente que o diabo diria para a gente não acreditar? Ai, vamos lá, então vamos desmistificar essa imagem também, né? Boa. Porque se você for ver, é uma grande construção que acabou acontecendo na Idade Média, né? Uhum. E que se você for ver um pouco mais atrás, existiam outros seres, outros deuses galhados e astados, né? Como Cernunnos, por exemplo, que era um deus com chifres. Né? Outros deuses que também tinham chifre, tudo que acabava carregando chifres em várias das mitologias, você vê que é um espírito muito livre.
né? Então você percebe que é um ser muito mais selvagem, que não pode ser controlado, que não pode ser domesticado, que não pode ser contido. Então esse ímpeto mais selvagem que acabava tendo nas formas de representação do Deus, principalmente nas religiões mais antigas, né, nos povos pagãos mais antigos. Então, o que, que acontecia? Essa imagem desse Deus que era astado, galhado e que tinha chifres e que não podia ser contido, ele foi demonizado. Demonizado. Então, por quê? Porque o sexo, a liberdade, todas as formas de impulso, de caça, de virilidade, de alguém, de uma figura masculina e que fosse livre, era algo a ser contido, era algo ruim. Por quê? Porque a igreja não ia ter controle sobre esse tipo de situação. Não ia ter controle pelo sexo, principalmente, porque afinal de contas você tinha que casar para poder praticar um ato sexual e a reprodução tinha que ser contida de alguma forma. O prazer era algo errado, era algo sujo. Então, se você tinha uma divindade que instigava o torpor, o sexo, ou a liberdade, ou a libertinagem, era algo que precisava ser demonizado e algo que precisava ser contido. E aí o que, que acontece? A imagem que você tinha antigamente desse deus e dessa deusa foi completamente desconstruído e modificado. Então, esse deus que tinha chifres foi demonizado e a imagem da deusa foi colocada como submissa, numa imagem de Maria, de uma intercessora que ainda precisava ter alguns cultos femininos, porque não conseguia coibir e abafar esses cultos. Então, transformam-se muitas deusas em santas. Até hoje, Santa Brígida, que acaba sendo muito controversa, se é santa ou se não é. Teve até casos de que ela foi tirada de ser santa porque não conseguiam comprovar a veracidade de que ela existiu como pessoa para ser santificada. Então, mas o culto não consegue abafar, não consegue conter, né? Então, quando você tem essas situações, né, de que seria o que o diabo falaria para gente, tá, tudo bem, mas quem criou essa história antes, né, sabia do que vinha antes disso tudo. Então é muito, você fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto, e aí eu vou aumentando cada vez mais para ver se cola, entendeu? E nessa linha, tem uma pergunta que acho que tem tudo a ver, que existe na bruxaria, a Fabiana Alves que trouxe, uma entidade que as bruxas consideram maléficas, que seria o equivalente do diabo, né? Alguma coisa assim. Existe isso? Existe. Políticos. Toma essa. Brincadeira, galera, brincadeira. Tem políticos legais, tá? Até existem. Me fala onde. Não, porque a gente não acredita num termo como entidades, tá? Entidades é uma terminologia para uma outra forma de prática religiosa, né? Nós acreditamos na deusa e no deus e nas divindades que são faces da deusa e do deus, tá? Quer dizer que toda face da deusa é fofinha e bonitinha? Não. Quer dizer que tem faces da deusa que são faces negras, como Kali, como a própria Hecate, que hoje em dia é a coqueluche do momento, né? É Hecate para tudo quanto é lado, né? Vide aí Sabrina, né? Que acabou trazendo um culto de Hecate aí enorme. Amo, mas também tem a sua face negra, que é a sua face mais escura, que é a sua face mais terrível, né? E isso vem lá também da pré-história, onde você tem aí faces desse feminino como a mãe terrível.
né? Não só como a grande mãe, mas você também tem essas faces desse feminino como a mãe terrível, aquela que na natureza, se você for ver, às vezes pode ser interpretado como terrível uma mãe que é um passarinho, a mãe pássaro que empurra os seus filhos do ninho. Ela pode ser considerada como uma face da mãe terrível. Para quem olha de fora, fala assim: nossa, mas ela está empurrando ele, mesmo sem ele saber voar? Sim, tá, porque é necessário. Então, às vezes, essa face, né, não como entidades maléficas, né, enfim, acabam sendo faces do divino feminino, que também pode ser uma face terrível, né? Como a morte, e acaba sendo formas de enxergar, mas não que sejam entidades como entidades terríveis, né? Não. A gente não tem esse tipo de conceito e até nem essa terminologia é utilizada dentro da Wicca, tá?